Meus irmãos, minhas irmãs, a paz do Senhor Jesus. Amém. Que Deus seja louvado mais uma vez esta noite. Quem está feliz, dê um glória para Deus bonito, irmão. Né? Glória a Deus. Vamos abrir a Bíblia. Quem trouxe a Bíblia, levante-a e dê um glória a Deus pelas Sagradas Escrituras. Vamos ler no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, onde Deus tem alguma coisa para nós. Ele quer fazer uma coisa muito grande, viu, irmãos? E Deus está preparando o caminho. Atos 1:5. Somente este versículo. Os outros nós já meditamos e agora voltamos para ele. Quem achou, dê um glória a Deus bem forte. Eu leio, os irmãos repetem. Porque, na verdade, João batizou com água. Mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Não muito depois destes dias. E todos dizem o que, meus amados irmãos? Amém. Glória a Deus. Meus amados irmãos, com muita felicidade, nós vamos continuar meditando na palavra de Deus. Nós estamos estudando Atos dos Apóstolos. E eu acredito que Deus tem um propósito grande. Estamos aqui com pastores. Está aqui pastor Dionísio, que vem de uma igreja muito estruturada espiritualmente. Mas está aqui o pastor Edson, que é lá de São Paulo. E os pastores daqui, que são pastores experientes, os irmãos sabem que nós não estamos numa época favorável aos derramamentos dos dons espirituais. Não é uma época favorável, não estamos vendo um derramamento, mas os irmãos sabem que tem tempo de chuva e tem tempo de verão. É verdade ou não é, irmãos amados? Mas o verão demora sempre, o verão é eterno? Não. Por mais que dê uma estiagem, mais cedo ou mais tarde, vai o quê, meus amados irmãos? Vai chover. Então eu quero dizer aos pastores que não desanimemos. A estiagem vai passar, né? E o derramamento do Espírito virá. Nós estamos como nos dias de Amós, salvo o melhor juízo. No livro de Amós diz que chovia nos dias dele, chovia numa cidade e na outra não chovia. As chuvas eram escassas. Pinga aqui, pinga ali, molha ali, mas não molha ali. Nós estamos vivendo esse tempo. Jesus continua batizando no Espírito Santo, continua ou não continua? Continua, mas não é em profusão, não é em derramamentos grandes. E isso é em todo lugar por onde nós andamos, né? Glória a Deus, não é em derramamento. É chuvas esparsas. Batiza um aqui, batiza outro ali, batiza outro acolá. Mas nós estamos esperando uma chuva intensa. Tem um hino na harpa, chuvas de graça, não é assim? Mas no cantor cristão é chuvas de bênçãos. E diz assim: gotas somente nós temos, chuvas rogamos a Deus. No hino cantor cristão, o mesmo hino muda um pouco a letra e diz que nós só estamos tendo gotas, mas estamos esperando o que, meus amados irmãos? Chuvas. Quem diz amém em nome de Jesus? Vai chover ou não vai? Vai. Então vamos pregar a palavra e vamos esperar o que, meus amados irmãos? A chuva. Glória a Deus. É Amós quanto? 4:7. Amós 4:7. Veja aí, por favor, põe na tela Amós 4:7. Olha aí. Além disso, retive de vós a chuva, faltando ainda 3 meses para a ceifa, e fiz chover sobre uma cidade, e sobre outra cidade não fiz chover. Mas, irmãos, sim, leia, continue. Sobre um campo choveu, mas o outro, sobre o qual não choveu, se secou. Olha aí. Chove no lugar, no outro não chove. Chove e não é nem cidade, num campo. Diz que chove num campo e não chove no outro. Mas vai chover que vai molhar tudo. Quem crê nesta palavra? Vai chover que vai molhar tudo, irmão. Vamos confiar no Senhor. Vamos buscar o batismo no Espírito Santo.
Vamos buscar os dons espirituais, porque vai chover em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Vai chover. Então, irmãos amados, nós vimos a semana passada que a presença do Espírito Santo é para quais crentes? A presença na vida do crente é para quais crentes? Para quais? Para quantos crentes tem o Espírito Santo presente na sua vida? Quantos crentes têm o Espírito Santo presente na sua vida? Se for crente de verdade, todos. Nós vimos a semana passada que quando Jesus ressuscitou, antes do Pentecoste, qual foi a primeira coisa que Jesus fez? Quando apareceu na sala, de portas fechadas, atravessou a parede e apareceu na sala, qual foi a primeira coisa que o Senhor Jesus fez? Soprou e disse: recebei o quê? O Espírito Santo. Foi assim ou não foi? Era o dia de Pentecoste? Não. 40 dias, ou melhor, 50 dias antes do Pentecoste. 50 dias antes do Pentecoste. O Senhor Jesus já deu o Espírito Santo à sua igreja. Ele soprou. Por quê? Porque quando Deus criou o homem, qual foi a primeira coisa que Deus fez com o homem? Lá no jardim do Éden, Deus fez o que, irmão? Soprou. E entrou nele o Espírito vivente. E quando Jesus ressuscita, Jesus sopra nos discípulos para dar a nova vida, para dar o novo nascimento. Ali foi quando os apóstolos nasceram de novo. O Espírito Santo entrou neles, vivificou. Até então o Espírito Santo estava entre eles, mas agora o Espírito Santo entrou neles. Então todo crente salvo, ele tem o Espírito Santo. Estão lembrados disso? E o Espírito Santo é a garantia da salvação. A Bíblia diz que o Espírito Santo é comparado com o quê? Quem lembra que nós falamos a semana passada? O Espírito Santo é comparado com um selo. Selo é sinal de propriedade. É marca. É sinal. Glória a Deus. Aleluia. O sinal do crente não é exterior. O sinal do crente é na alma, é no Espírito. Você está marcado com o Espírito Santo da promessa. Então, quem não é batizado no Espírito Santo, não tenha medo. Ai, pastor, eu não sou batizado com o Espírito Santo, não vou para o céu. Não diga isso não, pelo amor de Deus. Vai. Você vai para o céu porque você tem o Espírito Santo, você é selado. É o selo da redenção. Você tem o Espírito Santo. Se você não tivesse o Espírito Santo, nem aqui você estaria. Você só está aqui por causa do Espírito Santo. Agora, eu achei interessante hoje, eu lendo fazendo um levantamento, não para hoje, mas para mais para frente. Passei amanhã na presença de Deus, meditando na palavra e meditando nos pais da igreja. E Agostinho, ele dizia, Agostinho falando sobre isso, não sabe que quando Agostinho viveu, Agostinho, que é conhecido por Santo Agostinho, um grande teólogo, quando ele viveu, era tempo de seca. Era tempo de seca espiritual. Não estava havendo batismo com o Espírito Santo. E Agostinho acreditava que os dons haviam cessado. Agostinho acreditava que os dons haviam cessado. Mas ele só creu nisso até ele batizar um paralítico. Ele já velho, ele antes combatia os dons. Ele dizia que as línguas cessaram, os milagres cessaram, as curas milagrosas cessaram. Mas ele era o Agostinho jovem. Quando ele ficou velho, ele realizou, entre muitos batismos, ele realizou o batismo de um paralítico. E naquele tempo o batismo ainda era por imersão. O batismo de todas as igrejas eram por imersão. Só na Idade Média foi que começaram a batizar o povo por aspersão e efusão, grandemente, né? Já havia, no começo já havia alguns, mas batizar até o ano 500, o ano 600, todo cristão era batizado por imersão, salvo o batismo chamado batismo clínico, que da Didaquê diz que era os doentes, os que não podiam ir ao tanque, já havia permissão para batizar por efusão, mas era excepcional. Era excepcional. Então, irmãos amados, mas Agostinho, ele foi cessacionista até um dia ele batizar um paralítico na água. Quando o paralítico saiu da água, saiu dando glória a Deus e saiu andando. E o Senhor derramou o Espírito na igreja de Hipona.
E Agostinho, está nos escritos de Agostinho, ele disse que ele não recebeu, mas quando ele estava pregando, a igreja começava a fazer um barulho de outras línguas, que ele chamava de jubilação. O povo começava a manifestar o dom de Deus cantando em outras línguas. Ele chama de jubilação. Ele não recebeu, mas ele deixava que acontecesse na igreja, porque ele entendeu que os dons não cessaram, os dons ainda continuam na igreja. Isso lá pelo ano 410, 420 depois de Cristo. Então, meus amados irmãos, nós vemos aqui, e Agostinho dizia, hoje li Agostinho, ele dizia que quem tem, saiba que alguém vai ter mais. Ele dizia que quem tem, saiba que alguém vai ter mais do que você. Falando do Espírito Santo. E ele cita Elias, que nós vamos falar daqui a pouco. O que foi que Eliseu pediu quando Elias ia subindo para o céu? Eliseu pediu o quê? Porção o quê, irmãos amados? Dobrada. Aí Agostinho, comentando esse assunto do derramamento do Espírito Santo, ele diz, uns têm, mas outros têm porção dobrada. Quem diz aleluia para Jesus? Nós vamos mais para frente. Jesus disse, sereis batizados no Espírito Santo. Eu falei a semana passada que a palavra batismo, ou baptismo no grego, significa imersão. A palavra batismo requer necessariamente imersão. Alguém diz, pastor, eu fui batizado quando era criança, derramaram água na minha cabeça. Eu lamento, meu querido. Disseram as palavras do batismo. Disseram, eu te batizo, e não batizaram. Por quê? Porque quando diz eu te batizo, no grego quer dizer eu te mergulho, eu te submerjo. A palavra batizar significa submergir, descer a água, mergulhar na água. Então quem é batizado derramando água na cabeça, na realidade não é batizado. Não estou falando de salvação, que é salvo, que não é salvo. E eu respeito os irmãos de outras denominações que batizam por efusão. Porém, a própria palavra batizar, no grego significa o que, irmãos amados? Mergulhar, imergir. Eu te batizo quer dizer, eu te mergulho em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então você que foi batizado por aspersão, eu respeito, lhe tenho carinho, lhe abraço, lhe considero como meu irmão, e não vou dizer que você não vai para o céu. Porém, biblicamente falando, precisa ser batizado por imersão. Porque a palavra batizar no grego significa o que, meus amados irmãos? Mergulhar, imergir. Louvado seja o nome do Senhor. Aí, o que quer dizer batizado com o Espírito Santo? Vamos ver agora, vamos fazer o paralelo. Se batizar quer dizer imergir, o que quer dizer batizar no Espírito Santo? O que quer dizer batizar? Que significa o que, irmãos? Emergir. Mergulhar no Espírito. Ficar o Espírito de lado, o Espírito do outro, o Espírito por cima, o Espírito por baixo, e você envolvido no Espírito Santo de Deus. Aleluia. Você já tem o Espírito Santo. Mas quando você é batizado no Espírito Santo, o que é que acontece? É como um cálice. Por exemplo, vamos dizer o seguinte: esse copo ele está cheio d'água. Ele está cheio ou não está? Dá para enxergar aí que ele tem água? Dá para enxergar? Vocês estão com a vista boa, viu? Não é, doutor? Dá para quem está enxergando aí o copo, porque talvez eu não enxergue mais. Minha vista não está lá grande coisa. Então, meus amados irmãos, por causa de um tal de ceratocone. Glória a Deus. Então, meus amados irmãos, o que é que acontece? O copo está cheio. Mas se derramar mais água e a água começar a transbordar, ou como nós matutos dizemos, começar a esborrar, o que é que vai acontecer? Agora só tem água o quê? Dentro. Mas se começar a esborrar, a transbordar, o que é que vai acontecer? Em vez de ter copo na água, aliás, em vez de ter água no copo, vai ter copo na água. O copo estará batizado. Porque ele está coberto de água, ele está mergulhado na água, ele está cheio da água, ele transbordou da água. Hoje ele tem água, mas se derramar por todos os lados, o copo está o quê? Batizado. Então o batismo com o Espírito Santo é justamente isso, é você ser mergulhado no Espírito. Você já tem o Espírito.
Você já tem o selo da promessa, você já pertence a Deus, você já é salvo, o seu nome já está no livro da vida. E se Jesus vier hoje, você vai para o céu, mesmo sem ser batizado no Espírito Santo. Porém, Jesus não quer só que você tenha o Espírito Santo, Ele quer que você seja batizado, imergido, mergulhado, dominado, coberto, revestido. E muitos crentes, e essa geração, pastor, não está buscando. Eis o grande problema. Quando eu aceitei a Cristo, o senhor deve ter nascido na fé cristã, mas eu já aceitei aos 16 para 17 anos. Todo crente desejava o batismo com o Espírito Santo. O crente só sossegava quando recebia o batismo com o Espírito Santo. Hoje em dia, muita gente aceita Jesus e nem sabe, porque também os pastores não pregam, nem tem sede, nem tem desejo, né? Nem pede oração. Antigamente eram os pedidos de oração no púlpito, os papeizinhos. Irmão, ore para Jesus me batizar no Espírito Santo. Está com 200 anos que eu não vejo esse papel no púlpito. Glória a Deus. Chega mais. Mas eu não vou dizer que a culpa é do povo, não. A culpa é nossa, de nós pregadores, nós pastores, porque não temos falado. Dizia o próprio Santo Agostinho. Agostinho dizia que a gente só ama aquilo que a gente conhece. Se você não ouve falar, quando você fala bem de uma pessoa, todo dia alguém fala bem de uma pessoa, todo dia, mas rapaz, se você conhece fulano, não conheço, mas é uma pessoa boa, que vai nascer em você o quê? Se você todo dia ouvir falar bem de uma pessoa, vai nascer o desejo de quê? De conhecê-lo. E se você nunca falar, nunca vai nascer desejo. Então, irmãos, eu acho que a culpa não é do povo, a culpa é minha. A culpa é nossa, dos ministros de Deus, que não temos falado sobre o batismo com o Espírito Santo e não temos despertado sede do povo. Porque se nós falarmos, nós ensinarmos, nós pregarmos, vai nascer sede nas pessoas e as pessoas buscarão e receberão o batismo no Espírito Santo. Então o Senhor Jesus disse, Ele deu o Espírito Santo, e Ele deu no dia que ressuscitou, Ele disse, recebei o Espírito Santo. 50 dias depois, Ele disse, fique até que do alto. Vamos ver isso na Bíblia, Atos 24, 49. E você vai andar, olha irmão, você vai ter que andar com isso aqui, viu? Lucas 24, 49. Tem que comprar um bichinho desse, para marcar a Bíblia, viu? Glória a Deus. O meu tem duas cores. Eu marco do lado e marco do outro, porque a minha cabeça é fraca e para eu não perder, eu tenho que andar com isso aqui. Glória a Deus. Vamos ver, Lucas 24, 49. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Quem dá um aleluia para Jesus? Ô irmão, e ele não já tinha dado o Espírito Santo no dia da ressurreição? Foi o que ele fez quando ele chegou na sala fechada? Hein? Foi o que ele fez? Soprou e disse, recebei o quê? E como é que ele manda esperar a promessa do Pai? Manda esperar o Espírito Santo se ele já tinha soprado. Será que Jesus sofria de amnésia? Não, senhor. Jesus sofria de amnésia, nem estava demente. É porque o batismo com o Espírito Santo é um revestimento. Ficai na cidade de Jerusalém até que sejais o que, irmãos? Revestido. Bota na tela. Até que sejais o que, meus irmãos? Revestido. Bota na tela, por favor. Glória a Deus. Quando eles eram casados, mas da primeira esposa eles ouviam, a mulher morreu, casaram de novo e não ouvem mais porque estão velhos. Glória a Deus. Esse que sobre vós envia a promessa do meu Pai, ficai na cidade, bota na tela, ficai na cidade de Jerusalém. Enganchou a tela? Travou? Destravou, glória a Deus, amém. Eu não estou dizendo que tem um bichinho de cauda aí, glória a Deus, vocês. Se ele não sair, vai sair ele e vocês, glória a Deus. Até que do alto sejais o que, meus amados irmãos? Eu queria que todo mundo lesse a palavra, sejais o que, irmãos? Revestidos de poder. Eu fui no grego, nos irmãos que entendem de grego, mas depois eu fui nos irmãos que entendem de latim, porque a Bíblia, a língua portuguesa, é filha do latim.
O latim tem influência do grego e o português é filho do latim. E eu fui procurar em latim o que significa a palavra revestido. A etimologia da palavra revestido em latim. E eu encontrei o seguinte: revestir em português vem do latim revestire, que tem o prefixo re. O prefixo re tem um efeito intensificativo ou reforçado. Então, revestido é uma intensificação de quem já tem. É um reforço. Você não dá nenhum glória a Deus? É o Wesley que está ali, é o Wesley? Mas rapaz, tu chegasse caladinho, glória a Deus. Amém. Mas teu colega está ali. Está vendo ele? Glória a Deus. Amém. Então, meus amados irmãos, a Bíblia diz, revestido no latim é um prefixo re, que tem um efeito intensificativo ou reforçado. Só se reforça aquilo que já existe. Só se reforça aquilo que já existe. Revestido é, no latim, intensificativo, reforçado, e quando combinado com o verbo vestir, significa vestir novamente ou vestir de maneira intensificada. Revestir. Eu vou dar um exemplo bem mais simples. Eu não vou fazer isso, que é deselegante tirar o paletó no púlpito. Mas se eu estivesse só de camisa e gravata, eu estaria vestido? Sim ou não? Sim ou não? Estaria. Mas eu entraria lá atrás e colocaria por cima o paletó. O que foi que aconteceu? Quando eu coloquei por cima o paletó da roupa, eu revesti. Eu já estava vestido, mas agora eu coloquei uma intensificação, um reforço. Dá para dizer glória a Deus? Todo crente tem o Espírito Santo, mas quando ele é batizado, ele é, aleluia, Se eu fosse você, eu daria glória para Deus. Ré no latim fala de intensificação, de reforço. Pode procurar nos dicionários, na internet, que você vai achar. Revestido. Foi que Jesus disse para eles, quando Jesus disse, fiquem em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos. Jesus estava dizendo, vocês já têm, mas eu quero dar outra por cima. Aleluia! Aleluia! E eu tenho certeza que se você entender isso, você vai desejar. Você vai querer. Glória a Deus. É onde entra a fala de Agostinho, o teólogo, o grande teólogo do século V. Ele dizia que Eliseu pediu porção, o que, irmãos? Dobrada. Por quê? Porque no Antigo Testamento, os primogênitos tinham direito a uma porção dobrada da herança. Vamos ver isso em Deuteronômio 21:17. Os primogênitos, todo mundo tinha direito à herança. Sabe como era o direito bíblico? O direito mosaico era assim: se o pai te deixasse 100 mil, glória a Deus, quanto seria para dividir para os 10? O pai morreu, deixou no banco 100 mil reais. Quanto seria para dar para os 10? 10 mil cada um. Mas, pela lei de Moisés, o mais velho, o primogênito, receberia quanto? 20 mil. Aí os 80 era para dividir para os 9. Mas o primogênito tinha direito ao dobro. Vamos ler na Sagrada Escritura? 21:17, Deuteronômio. Mas ao filho da aborrecida reconhecerá por primogênito, dando-lhe dobrada porção de tudo quanto tiver, porquanto aquele que é o princípio da sua força, o direito da
Da primogenitura. Primogenitura seu. Volta, por favor, volta, por favor. Mas se ao filho da aborrecida, quer dizer, mesmo que fosse o filho de uma aborrecida. Porque naquele tempo havia a poligamia, não é que Deus aprovava. Pastor, no Antigo Testamento havia a poligamia, um homem poderia casar com mais de uma mulher? Poderia, mas não deveria. Pastor, e por que Deus tolerou? Você usou a palavra correta, tolerou. Aquilo que se tolera, não se aprova, tolera. No Velho Testamento, Deus tolerou. Jacó, por exemplo, teve quantas mulheres? 4. Pastor, e por que Deus... E ele foi para o céu? Foi. Por quê? Porque a lei... Quando o homem caiu no pecado, para levantá-lo, para ele voltar à originalidade, deu trabalho. Para ele voltar às origens, deu trabalho. Então Deus tolerou, não aprovou. E você vê que todo casamento polígamo deu dor de cabeça. Está lembrado na família de Jacó? Com as 4 mulheres? Era um céu na terra, não era? Era um inferno na terra. Não vá nessa onda, não. Teve um irmão que era enxerido, e ele disse que não era nada demais, porque Salomão teve 1001 mulheres. Aí um irmão disse, por isso que alguém diz, eu estou com 1001 problemas. Deus não aprovava, ele tolerava. Quando Jesus veio, quando a revelação plena veio por Cristo, Jesus disse, tem que voltar a ser como era no princípio. Quem dá glória para Jesus? Aleluia. Então está na Bíblia, mas não está aprovando. A Bíblia, ela conta os fatos, mas ela não está aprovando todos os fatos. Por exemplo, a Bíblia diz que Davi adulterou. Diz ou não diz? Por acaso a Bíblia, a palavra de Deus está aprovando? Não, ela está contando, mas não está aprovando. Pelo contrário, ela mostra os castigos que Davi sofreu. Não está aprovando, está narrando e ensinando o que não se deve fazer. Quem está entendendo a palavra de Deus? Então no Antigo Testamento o direito era este: o primogênito recebia o que, irmãos? Porção o quê? Dobrada. E os demais ficavam olhando e dizendo, eu não tenho esse direito, porque só quem tem é o primogênito. Aí você diz, pastor, e espiritualmente hoje? E agora, pastor? Eu acho que nem todo mundo é primogênito. Eu não sou primogênito, eu sou um coitadinho. Eu tenho uma notícia boa para você, para toda a igreja. Vamos para Hebreus. A Bíblia, ela explica-se a si mesma. Vamos para Hebreus 12, 22 e 23. Hebreus 12, 22 e 23. Mas chegastes ao monte Sião, e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e aos muitos milhares de anjos, a universal assembleia e igreja dos primogênitos, que estão inscritos nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Mas chegastes ao monte de Sião, à cidade do Deus vivo, a quem mais? A Jerusalém celestial, aos muitos milhares de anjos, e a quem mais? A universal assembleia e a igreja dos primogênitos. Você sabe o que é que significa isso? Que na nova aliança todo crente é primogênito. Primogênito. Quer dizer o quê? Que na nova aliança todo crente tem direito. Se eu fosse você, eu dava um glória para Deus mais forte nesta noite. Você que quer o batismo com o Espírito Santo, você chega diante de Jesus e diz, Jesus, eu também sou primogênito, Jesus, eu também tenho direito. Não é só a irmã fulana, não, eu também tenho direito. Porque a assembleia toda é dos primogênitos, no plural. Então todo crente hoje tem direito à porção dobrada.
Todo crente tem direito a receber o batismo, o envolvimento no Espírito Santo de Deus, igreja. Glorifica o Senhor. Amém. Agora o que é que nós precisamos aprender? Se você for falar com os irmãos cessacionistas, os que não são pentecostais, às vezes eles até não são cessacionistas, mas o que é que caracteriza uma igreja pentecostal que diferencia das demais? Eu não estou dizendo que nós somos melhores do que os nossos irmãos. Nós não somos melhores, nós somos apenas diferentes. Nunca diga que é melhor do que ninguém. Diga assim, eu sou diferente, mas melhor não. Só quem sabe quem é melhor é Jesus. Nós não somos melhor do que os irmãos cessacionistas, mas nós somos diferentes. Por quê? O que é que caracteriza uma igreja pentecostal? Uma igreja pentecostal é caracterizada pelo fato de que o batismo com o Espírito Santo não é a salvação, nem é o novo nascimento. O batismo com o Espírito Santo é uma experiência posterior à salvação. Primeiro você é salvo, e depois de salvo você é batizado no Espírito Santo. Os irmãos que não são pentecostais, eles dizem que todo mundo é batizado com o Espírito Santo na hora que creu. E eles pegam até um versículo lá de Corinto, e ele diz, todos vós fostes batizados em um mesmo Espírito. Está vendo? Todos vós, todo mundo é batizado no mesmo Espírito. Não, ali está falando de quando nós somos batizados em Cristo. Quando o Espírito Santo nos mergulha em Cristo, nós somos batizados em um só Espírito, porque quem foi que nos levou a Cristo? Quem foi que nos empurrou em Cristo? Quem foi que nos mergulhou em Cristo? Quem foi? O Espírito Santo. Ali não tem nada a ver com o batismo com o Espírito Santo, a palavra batismo está ali. O batismo com o Espírito Santo é uma experiência posterior à salvação. Pode ser na mesma hora, mas nem sempre. Nem sempre. Vamos ver o seguinte, no dia de Pentecostes, os discípulos já eram salvos ou não? Me ajuda aí. Já. Que eles parecem, não precisa ser teólogo, não precisa ser inteligente demais. Os apóstolos, a bendita Virgem Maria que estava lá, as santas mulheres que estavam lá no cenáculo, os discípulos, os apóstolos, eles eram ou não eram salvos? Eram. Eram ou não eram? Eram. Jesus já tinha aparecido 50 dias antes e tinha feito o quê? Soprado o Espírito Santo. E só pode receber o Espírito Santo que é salvo. Eles já eram salvos. Eles já eram salvos. Porém, estavam esperando o batismo. Ficai na cidade de Jerusalém, até que sejais o quê? Quem está lembrado? A expressão usada que Jesus usou, sejais o quê, irmão? Revestidos. Só pode refazer alguma coisa quem já tem. Quem não tem, não pode ser revestido, não. Revestido é porque já estava vestido. E houve um revestimento, um reforço, uma intensificação. Então, irmãos, a diferença da gente para os que não são pentecostais é que nós cremos que a experiência do batismo com o Espírito Santo é depois de salvo, porque no dia de Pentecoste, Pedro já era salvo, a bendita Virgem Maria já era salva, as santas mulheres já eram salvas, Tiago já era salvo, João já era salvo, todos eles já eram salvos. Eles não foram salvos no dia de Pentecostes, eles já eram salvos. Então o batismo com o Espírito Santo é uma experiência subsequente à salvação. Vamos ver Atos 2, de 1 a 4. Você já é salvo, mas falta o revestimento. Glória ao Senhor Jesus Cristo, aleluia. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Quem eram esses todos que estavam reunidos no mesmo lugar? 120. Eram pecadores perdidos ou eram salvos? Eram salvos. Estava ali a Virgem Maria, estava ali os apóstolos, estava ali os crentes, os discípulos, os 70. Estava ali 120 pessoas. Aleluia. Aí veio do céu um vento, prossiga, cumprindo-se o dia de Pentecoste. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. Prossiga. E foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Prossiga. E
todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Quem pode dizer glória a Deus? Eles já eram salvos, já eram filhos de Deus, já eram remidos, já tinham nome onde? Já tinham nome onde? No livro da vida. Mas estava faltando o revestimento. Já eram vestidos da graça, mas faltava o revestimento. Aleluia. Vamos ver mais uma vez, irmão. A teologia explica que para provar uma doutrina tem que ter mais de uma referência. Tem que ter pelo menos 2 ou 3 referências. Muita gente aqui é teólogo, muita gente aqui é teóloga e sabe disso. Você não pode fazer uma doutrina com um versículo só, com um caso só. Para confirmar uma doutrina tem que ter mais de uma vez. Aleluia! Vamos ver agora em Samaria. Em Samaria. Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 14. Atos 8 e 14. Vamos primeiro, para nós andarmos mais, entendermos melhor, vamos voltar para o versículo de número 12. Mas, como crescem em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, se batizavam tanto homens como mulheres. Isso aqui foi quando o evangelho chegou em Samaria. Quem levou o evangelho para Samaria? Quem foi que levou o evangelho para Samaria? O diácono Filipe. Quem foi que levou? Não, Jesus é o Salvador. Estou falando da pessoa que foi lá. Quem foi que foi lá levar o evangelho? Filipe. E ele pregou o quê? Pregou a palavra. Reino de acerca do reino de Deus e do nome de quem? De Jesus. Do nome de quem? Jesus Cristo. E eles creram. E depois que eles creram, o que foi que aconteceu? Se batizaram. Batizaram no Espírito Santo ou nas águas? Nas águas. Se batizaram tanto homens como mulheres. Agora veja o 14. Os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Para aí. Receberam o que? Os samaritanos haviam recebido o que? Se eu fosse você, eu grifaria esse pedaço. Eles receberam o que, pastor? A palavra de Deus. Quem recebe a palavra de Deus, aceita a palavra de Deus, é salvo ou não é? Salvo. É salvo ou não é? É. Eles já eram salvos. Já eram batizados na água. Eles receberam a palavra. Aleluia. Eu já estou sentindo o poder do Espírito aqui nesta noite. Glória a Deus. Aleluia. Eles eram crentes nascidos de novo. Quem é que faz a gente nascer de novo? Não é a palavra? É a palavra ou não é que faz a gente nascer de novo? É a palavra. Eu queria ler os versículos, mas não dá tempo. Que fala que quem faz a gente nascer de novo é ouvir. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. E o ouvir o que, igreja? Palavra. Palavra. Eles já eram crentes, eles já eram salvos, eles já eram batizados nas águas. Mas o que foi que aconteceu? Veja os versículos seguintes. O 14, o 15 e o 16. Os quais, tendo descido, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, porque sobre nenhum deles tinha ainda descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Prossiga. Então lhes impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. Eles eram crentes, eles eram batizados nas águas, mas nenhum deles tinha sido batizado com o Espírito Santo. Aí Samaria, aí Jerusalém soube. Jerusalém só tem uma igreja lá em Samaria. O Filipe foi para lá. Ele era diácono, ele não era evangelista ainda, era diácono. Mas um diácono autorizado faz o que o pastor mandar. Cada igreja tem suas regras, mas pela Bíblia, um diácono pode batizar se o pastor mandar em caso excepcional. Ele mesmo não pode batizar por conta dele. O presbítero não pode batizar por conta dele, mas o pastor mandando, ele pode, porque ele está com delegação divina. E quando Filipe foi para lá, foi com delegação divina dada pelos apóstolos.
Você não pode fazer nada sem seu pastor mandar. Hoje em dia tem igreja aí que cada um faz o que quer. Tem gente batizando gente de todo jeito, sem uma doidice triste. Glória a Deus. Não, o senhor tem que ter ordem e decência. Só se seu pastor autorizar. E o que foi que aconteceu, irmãos? Filipe foi para lá, pregou, Jesus salvou. Eles foram batizados nas águas, mas não havia ainda sido o Espírito Santo descido de forma de revestimento. Aí mandaram quem para lá? Mandaram Pedro e João. Para o que, irmão? Para impor as mãos e orar. Aleluia. Olhe para cá, você está vendo? Porque é que nós somos pentecostais. Pentecostal é aquele que crê que o batismo com o Espírito Santo é uma experiência, não é a salvação, é uma experiência posterior. A pessoa pode ser salvo, a pessoa pode receber a palavra e ainda não ser batizado no Espírito Santo. É salvo, mas não foi revestido. Neném esperou quantos anos? Eu pensei que você tinha passado os 40 anos sem receber o batismo do Espírito Santo. Glória a Deus. Tem gente que diz, irmão, eu não vou meu Deus, eu acho que eu não vou receber mais não. Vai, em nome de Jesus. Vai haver uma chuva e chuva grossa. Até bananeira vai pegar fogo. Pensa, bananeira é uma árvore ruim de pegar fogo, né, irmão? Mas pega, vai chiar, né? Glória a Deus, vai chover. Quem crê que vai chover e quem não recebeu, vai receber o batismo no Espírito Santo. Por que é que nós somos pentecostais? Vamos ver, gravem isso. Eu sou pentecostal. Por quê? Porque eu creio que o batismo no Espírito Santo não é a salvação. É uma experiência posterior. Dá para dizer aleluia para Jesus? Aleluia. E se eu disser para vocês que aqui dentro já tem uma chama acesa? Só em falar no batismo no Espírito Santo me dá vontade de ser batizado de novo. É porque não pode, né? Tem renovo, só batismo só uma vez. Vamos lá, irmãos amados. Saulo foi salvo onde? Me ajude. Onde foi que Saulo se encontrou com Jesus? Atos 9. Onde foi que Saulo se encontrou com Jesus? Onde foi? Onde foi que ele foi salvo? No caminho, na estrada de Damasco. Ele foi salvo lá. Aí pegaram ele ficou cego, né? Ele ficou cego por causa da ofuscação da luz de Deus, de Cristo. Afetou a visão dele e ele ficou cego 3 dias. E levaram ele para a casa de um homem chamado Judas. Mas não foi Judas Iscariote, não. Cuidado, Judas Iscariote já tinha morrido. O diabo já tinha levado ele para o inferno. Era um outro homem chamado Judas. Glória a Deus, aleluia. E ele foi para lá, na rua chamada o quê? Direita. Na rua chamada Direita. E Deus apareceu a um homem, o pastor da igreja, segundo a tradição eclesiástica, Ananias era o pastor da igreja. E disse: Ananias, vá lá orar por Saulo, para batizá-lo e para você impor as mãos sobre ele, para que ele seja cheio do Espírito Santo. Me diga uma coisa, onde foi que Jesus se encontrou com Saulo? Onde foi que Jesus se encontrou com Saulo? No caminho. Na estrada. Aí Ananias, olhe para cá, eu quero que vocês olhem para cá. Não vão embora de terminar o culto, não, irmão, que pode dar uma cãibra em você, só porque você saiu da igreja. Vai lá. Aleluia. É bem pregado se der uma cãibra. Não é praga não, mas é bem pregado. Glória a Deus. A pessoa sair do culto antes da hora. Glória a Deus. O que é que acontece, irmãos amados? Saulo se encontrou com Jesus na estrada de Damasco, no caminho de Damasco. Jesus salvou lá. Aí Jesus aparece a Ananias e diz: Ananias, vá orar por Saulo para que ele seja cheio do Espírito Santo e vá batizá-lo nas águas. Olha para cá, eu vou dizer para vocês. Aí Ananias disse: Senhor, eu não vou não, meu senhor. Esse homem é uma fera. Esse homem já matou crente, esse homem já esfolou crente, esse homem já bateu em crente, já prendeu em crente. Vou não. Jesus disse: Ananias, vá, porque ele está orando.
Em outras palavras, vá, porque ele já está transformado, ele já não é mais aquela pessoa, ele nasceu de novo. Quem dá glória para Jesus? Quando Jesus disse vá, porque ele está orando, Jesus estava dizendo, ele já nasceu de novo, ele já é uma nova criatura. Pode ir sem medo, pode ir sem medo, pode ir sem medo, que ele já é crente, ele já é salvo. Eita, glória a Deus. Agora Ananias está faltando três coisas. Primeiro, você vai orar por ele. Primeiro, você vai batizá-lo. Depois você vai orar por ele para ele recuperar o quê? A vista. E você vai orar por ele para ele ser cheio, batizado, revestido do Espírito Santo. Então o batismo com o Espírito Santo não é salvação, é outra coisa. É um revestimento. Revestimento. Reforçar. Intensificar. Aí Ananias disse, não vou não. Deus disse, vá, que ele já é crente. Não é mais aquela fera, não é mais aquele endemoniado. Ele agora está orando, está um cordeirinho lá. Dá para dizer aleluia? Dá para dizer aleluia para este Cristo maravilhoso. Glória a Deus. Eita, glória. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Glória a Jesus, aleluia. 17, aleluia, 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 aleluia. 17, glória a Deus. E Ananias foi e entrou na casa, e impondo-lhes as mãos, disse: irmão Saulo. Para aí, chamou de quê? Chamou de quê? A gente só chama de irmão quem é salvo. Oh, glória a Jesus. Aleluia. Aleluia! Não era mais uma fera, agora era um homem nascido de novo. Era um homem que estava jejuando, orando, quebrantado. Não era mais aquela fera selvagem. Quando Ananias entra, Ananias diz: irmão, já é meu irmão, já é salvo. Ele já faz parte da família dos primogênitos. Leia, já tem direito à porção dobrada. Ele já tem direito à porção dobrada. Leia de novo, glória a Deus. E Ananias foi e entrou na casa, e impondo-lhe as mãos, disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. Glória a Deus, aleluia. Glória, onde estão os crentes pentecostais que creem desse jeito? Na galeria, no altar, tem crente pentecostal. Ah, irmão Saulo, eu sei que você já é salvo, mas Jesus me mandou para você recuperar a visão, para você ser batizado nas águas e para eu impor as mãos e você ser cheio, 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 cheio do Espírito Santo. Ai, dai, sim, ai, glória a Deus. Ramanarei, dai, Orion de la Haiti, glória a Deus. Glória, glória, glória. É por isso que eu sou pentecostal.
Porque eu creio que a experiência do batismo com o Espírito Santo é subsequente à salvação. Não é a salvação, é depois, é um revestimento. Glória a Deus. Foi assim em Éfeso. Glória a Deus. Mas o tempo já encurtou. Eu vou falar que Jesus pode batizar com o Espírito Santo também na hora da salvação. A pessoa pode ser salvo e ser batizado no Espírito Santo na mesma hora. Pode ser batizado depois e pode ser batizado na mesma hora. E eu já vi Jesus fazer isto. Alamanarande, canto e redei alama. Orine, Santa Maria. Notícia de canto, glória a Deus. Aleluia. Eu já vi Jesus batizar na mesma hora. Glória a Deus. Lá em Palmeira dos Índios, num culto da mocidade, eu era novo crente. E naquele tempo o Senhor batizava muita gente no Espírito Santo. Não é porque Ele mudou, não. É porque tem tempo de seca. Glória a Deus. Chove numa cidade, na outra não chove. Chove num campo, no outro não chove. Fazer o quê? Não está na nossa mão? Está na mão de quem? Deus. Quando Ele quiser, Ele abre a torneira. Abre a torneira em todos os campos, em todas as cidades. Irmãos amados, uma mulher veio para o culto. Mas, irmão, pense numa coisa feia. Uma roupa horrível, uma roupa feia. Glória a Deus, como que uma pessoa mundana. Tanta pendureza no mundo, glória a Jesus. Tanto balangandã. O bico dela, irmão, estava mais vermelho do que um pacote de Coloral. Estava de rapado de faca, glória a Jesus. Um negócio no olho assim, parece que tinha dado um murro que tinha ficado tudo preto aqui, glória a Jesus. E eu me lembro dessa senhora, porque a igreja era pequena, e ela ficou assim perto. Quando apresentaram, ela levantou-se. E na hora do convite, o fogo pegou. E 5 almas aceitaram Jesus naquela noite, eu me lembro como se fosse hoje. E aquela senhora veio. E o fogo pegando. Jesus batizando na mocidade. Irmãos amados, e não deu 3 minutos, aquela senhora estava batizada no Espírito Santo de joelhos, falando em línguas estranhas. Glória a Deus. Foi um fogaréu nessa noite. O Senhor renovou muitas vidas, batizou. A mulher foi salva e na mesma hora recebeu o batismo. Passados uns anos, eu fui a Coab pregar na Coab, lá no Jacintinho. E quando cheguei lá, preguei. Quando terminou o culto, veio uma senhora bem trajada, bem vestida. Glória a Deus, parecendo uma serva de Deus que de fato era. Aí ela disse: irmão Orisvaldo, o senhor não me conhece mais não? Eu digo: não, irmã, desculpe, mas eu não estou lhe conhecendo. Ela disse: eu sou de Palmeira e hoje estou morando aqui em Maceió. E eu aceitei Jesus naquela noite que Jesus batizou muita gente. E eu sou aquela mulher toda espantada. Ela disse assim: eu sou aquela mulher toda espantada que Jesus batizou na mesma hora que foi crente. Oh, aleluia. Quem quer ver isso de novo? Quem quer ver isso de novo? Landeia da Massureá. Glória a Deus. Glória, 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 glória. Vai chover, vai chover. Receba esta palavra profética, vai chover. Quem crê que vem uma chuva torrencial, levante a voz, levante a mão e dê 3 glória a Deus, um para o Pai, outro para o Filho e outro para o Espírito Santo, porque vai chover. Glória, glória a Deus. Aleluia. Pastor Isoldo, o senhor prova na Bíblia que Jesus pode salvar e batizar na mesma hora. Geralmente a experiência é posterior, mas o Senhor pode fazer simultaneamente. Pode. Não é obrigado a ele fazer todas as vezes, mas ele pode. Quem sabe dizer na Bíblia onde é que está um exemplo de um bocado de gente que foi salvo na mesma noite ou no mesmo dia, não sei, e foi batizado no Espírito Santo na mesma hora.
na casa de Cornélio, na casa do centurião. Vamos ver Atos 10. Oh, irmão, pense numa igreja bíblica, esta igreja que vocês estão. Aqui não tem conversinha mole, teologia da prosperidade não. Aqui é a palavra de Deus, pura na sua essência. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aqui não tem besterol, aqui é a santa e gloriosa palavra de Deus. Atos 10, 44 até o 46. E dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. Eles ainda estavam ouvindo a palavra, mas a palavra entrou. Aleluia. Ouvindo a palavra e a palavra entrando nos seus corações. Não deu tempo nem de fazer convite. Não deu tempo nem de vir à frente. Foi lá mesmo na cadeira, no banco. Porque Jesus só batiza quem recebe a palavra. Jesus só batiza quem recebe a palavra, quem é lavado pela palavra, quem é purificado pela palavra. Isso aqui que nós pregamos não é heresia, nós não pregamos fantasia, nós não pregamos experiências, nós pregamos a palavra, e a palavra produz a experiência. Disse que eles estavam ouvindo a palavra quando eles estavam crendo, Pedro pregando e eles crendo. Eu creio, Jesus, eu creio. Lá na cadeira mesmo, lá no banco, eu creio. Na casa de Cornélio, segundo os estudiosos, havia cerca de 50 pessoas, porque naquela época uma vila romana, onde tinha um patriarca, onde tinha o pater familias, como se diz em latim, era uma casa com mais ou menos 50 pessoas, porque no mundo romano a família não era somente o pai, a mãe e os filhos, era o pai, a mãe, os filhos, os criados, os escravos, era muita gente. Então nunca tinha uma família menos de 50 pessoas. Soldados e gente ali, mano, que culto glorioso. Pedro pregando sobre Jesus. E o interessante é que Pedro nem pregou sobre o batismo com o Espírito Santo. Não deu nem tempo de pregar. Só pregando sobre Jesus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Não deu nem tempo de falar sobre a doutrina do batismo. Você pode ver o sermão de Pedro. É só sobre a salvação em Cristo. E a Bíblia diz, leia de novo, glória a Deus. E dizendo ainda Pedro estas palavras, caiu o quê? O Espírito Santo. Prossiga. Sobre todos os que ouviam a palavra. 45. E os fiéis que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios. 46. Porque os ouviam falar em línguas e magnificar a Deus. Não deu tempo nem de levantar a mão. Não deu tempo nem de dizer eu quero. Mas o Espírito Santo conhece os corações. O Espírito Santo caiu. E qual é o sinal? Qual é o sinal? Qual é o sinal? Começaram a falar em línguas e magnificar a Deus. Vamos ficar de pé em nome do Senhor Jesus Cristo. É por isso que eu sou pentecostal e não abro mão. Estou com 45 anos de pentecostal. Aleluia. E vai chover. Eu profetizo que vai chover. E não vai chover só num campo não. Vai chover em Canhotinho e vai chover em São José da Laje. Vai chover em Campinas. Vai chover em Teotônio Vilela. Vai chover em Jundiá, em Jacuípe. Vai chover no sertão. Vai chover na praia. Vai chover. Quem crê que vai chover, quem crê que vai chover chuva abundante, dê glória para aquele que manda a chuva do Espírito. Isso aqui não é fanatismo.
Isso aqui não é heresia, isso aqui é a palavra de Deus. É a palavra de Deus, é a palavra de Deus. Você já é salvo, meu irmão, você já é salvo. Você que não é batizado com o Espírito Santo, não fique triste por não ser, porque você é salvo. Mas o Senhor quer te revestir. Revestir. Reforçar. Porção, o que, meus amados irmãos? Dobrada. Glória a Deus. Pastor Wesley, vem aqui, meu querido, fazer oração. Aleluia. Tem alguém para ser crente hoje, irmãos? Que está sentindo a chamada de Deus? Quem está sentindo a chamada de Deus? Vem aqui à frente e diga: pastor, eu quero, pastor, eu quero, pastor, ser salvo hoje. Eu quero ser salvo e eu quero que Jesus também me batize no Espírito Santo. Que eu seja mergulhado no Espírito Santo. Que eu seja revestido de poder do Espírito Santo na minha vida. Depois a gente vai ver por que e para que ser batizado no Espírito Santo. Aleluia, louvado seja Deus. Tem alguém nesta noite que está desejoso ou desejosa? Por favor, levante uma das suas mãos. Você não veio aqui por acaso, você já veio para cá porque o Espírito Santo lhe trouxe. Já foi o Espírito Santo quem moveu você a vir aqui. Aleluia. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante. Nada de ficar sofrendo angústia e dor nesse teu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Cadê o púlpito? Cadê o púlpito? Cadê a nave que você tem? Galerinha, eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você, bem bonito. Ele está em você. O Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis, inexprimíveis. Aí você pode então perceber. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem valor. O Espírito Santo se move em você. Você tem valor. O Espírito Santo se move em você. Você tem valor. Você tem valor. Faz chover, Senhor. Faz chover, Senhor. Faz chover uma chuva torrencial. Aleluia. Wesley é pastor ali em Campinas, São Paulo. Está com vários meses que ele vem fazendo um concurso para como é que chama no cartório? Para ser o serventuário do cartório. E passou com muita dificuldade. E quem vai ganhar um cooperador é o pastor de Taquarana. Glória a Deus, ele vai servir no cartório de Taquarana. Amém? Eu estou feliz, viu? Amém? Glória a Deus. Olha, peça para Jesus batizar com o Espírito Santo. Aleluia. Querido Senhor Jesus, ouvimos a Tua palavra, Senhor Jesus. Cremos e recebemos a Tua palavra nessa noite, Senhor Jesus. Estamos com nossos corações abertos diante de Ti, Senhor. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor, com Teu Espírito Santo, venha revestir a Tua igreja nessa noite. Batiza com o Espírito Santo os Teus filhos neste lugar, ó Pai. Meu Deus querido, onde tiver um coração aberto, ó Pai, que ouviu, que creu e recebeu a Tua palavra, em nome de Jesus, encha-os, ó Pai. Caia sobre nós o Teu Espírito nessa noite. Derrama, ó Deus querido, sobre cada vida, ó Pai, faça chover em nossas vidas o Teu Espírito Santo, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus.
Depois da bênção, a banda pode tocar o hino. Amém? Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. Que fez os céus e a terra. O Senhor te guardará a tua entrada e a tua saída. Desde agora e para Que sempre. a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos, e todos dizem Amém. glória a Deus. Jesus pode te batizar em casa ainda hoje, viu? Tu pode te acordar falando em mistério. Cai de joelho. Vai orar ainda hoje que Jesus te batiza no pé da tua cama com o Espírito Santo. Aleluia.